A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e também no seu lar. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 5, nós temos esta escritura: porquanto há um só Deus. Isso é muito gratificante e é muito bom você tomar conhecimento. Um só Deus. Não temos 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses ou 20 deuses, ou como as pessoas propagam, tem deuses de todas as formas. Não. Deuses de todos os jeitos, para todos os gostos, também não. Só há um Deus verdadeiro. Os outros não são Deus, são deuses com letra minúscula, que não tem, aliás, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não pode fazer nenhuma obra, tem pés, mas não movimentam, e não tem coração para julgar ou abençoar, amar ou perdoar. Somente o Deus verdadeiro, Senhor dos céus e da terra, o único Criador, é que é Deus e que deve ser louvado, adorado e crido como Deus. Por isso a palavra diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Aqui é outra palavra que eu quero que você também possa meditar sobre isso. Quantos mediadores são criados pelas religiões, não é verdade? O santo fulano de tal, o santo beltrano, o santo cicrano, o santo não sei mais o que, o pastor não sei o que, o apóstolo não sei o que, o doutor não sei o que. Não existe isso, querido. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Há um só Deus e um só mediador. Ou seja, só tem uma pessoa credenciada por esse único Deus que pode mediar, ou seja, fazer uma interferência entre você e Deus, puxando você para Deus e trazendo Deus para o seu coração. Só um ser pode fazer isso. Ah, mas e o Santo Antônio? Não pode. E o São Bento? Não pode. E o São Pedro? Também não. E fulano de tal? Também não. Não estou mexendo com a sua fé, eu estou dizendo o que a palavra de Deus diz. Agora você pode crer no que você quiser. Porém, a palavra de Deus é a verdade. O resto é religião. Certo? Então observe bem. Então ele diz assim: um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Aí ele diz o nome do mediador: Jesus Cristo, o homem que esteve na terra e que morreu e foi para o céu. Vamos entender isso agora num outro texto bíblico onde há um esclarecimento mais profundo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, verso 15, diz assim: por isso mesmo, ele, Jesus Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então aqui agora ele está dizendo o seguinte: observe bem, a primeira aliança foi feita lá atrás. Aliás, Deus fez várias alianças com o homem. Começou com a aliança adâmica, ou seja, a aliança que ele fez com Adão. Depois ele fez a aliança com Abraão. E depois ele fez aliança com Moisés. E depois aí ele foi fazendo com Davi e outros mais. Mas eu quero que você entenda agora que esta aliança que está sendo aqui mencionada é a aliança que foi feita com Moisés, através da lei. Aquela aliança apontava que todo homem é pecador e precisava muito da remissão de pecado, dos seus pecados. E para isso precisava de sangue. Sangue que era colocado pela lei, sangue dos bodes, dos cordeiros, dos bois, que eram levados em sacrifício. Então, todos esses que eram mortos, o sangue aspergia o pecado das pessoas que criam, que confessavam perante a lei. Agora, Jesus foi colocado como mediador, o único mediador entre Deus e o homem. Não há necessidade de matar mais nada para poder fazer purificação de pecados, porque Jesus morreu uma só vez para a remissão de nossos pecados. Então ele diz assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador.
Um novo testamento foi formado no sangue de Cristo quando foi derramado na cruz. E esse testamento foi escrito com sangue. Por isso que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver pelo precioso sangue de Jesus. E a Bíblia diz, não fomos comprados com ouro e nem com prata, mas pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz, se nós pecarmos e confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado ou de toda transgressão. Por esse motivo é importante. A morte de Cristo, portanto, tornou o único mediador. Deus aceitou a morte de Jesus para ser o intermediário entre ele e o homem. Portanto, não adianta você recorrer a outra pessoa, a outro ser ou a outro Deus. Somente Jesus pode interceder por você junto a Deus. Ah, mas eu creio no fulano, eu creio na fulana, eu creio no Beltrano. Querido, quer conhecer a verdade? Leia a Bíblia. A Bíblia aponta para você a verdade. Não é a religião, é a Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. Então ele diz mais, pois um testamento só é confirmado no caso de morto, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Por que Jesus morreu? Porque se ele permanecesse vivo, não valia o testamento dele. O testamento dele só tem validade porque ele foi para a cruz, entregou a si mesmo e morreu. Só que Jesus não ficou morto, querido. Jesus ressuscitou, e isto garante que todas as suas promessas se tornem evidência no futuro, porque depois que ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e testemunhou: todo o poder me é dado no céu e na terra. Aquele que crê terá a vida eterna. Ou, a partir do momento que a pessoa crê, obtém a vida eterna. É um milagre extraordinário. Por isso é chamado o mediador do impossível. Porque a única coisa que o homem não tem condições de fazer é se libertar dos seus pecados. Ele precisa de Jesus. E a segunda coisa que o homem não consegue fazer é entrar no céu sem passar pela cruz. Você precisa crer que Jesus Cristo morreu para libertar você dos seus pecados. E você tem que apagar tudo o que você crê e crer somente em Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, torne esclarecedora essa mensagem no coração dos ouvintes, para que eles saibam, ó Deus, que a religião não tem poder para salvar, e nenhum outro ser tem poder de intercessão entre ti e o homem. Somente Jesus Cristo recebeu de ti, ó Pai, esta autoridade. Ele é o único mediador entre o céu e a terra, pelo qual nós devemos ser salvos. Por isso eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.